Evangelho de João, capítulo 1, do 35 ao 42. Quando se encontraram para nós lermos? No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª, ou seja, 4 da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Tema da mensagem: trazendo pessoas a Jesus. Amém? Quando nós estudamos a respeito das qualidades e das características dos discípulos de Jesus, nós vemos que cada discípulo, ele ficou marcado, ficou conhecido na história com um fato marcante. Por exemplo, Judas. Quando você pensa em Judas, vem o quê? A traição. Judas traiu Jesus. Quando você pensa em Pedro, o que é que vem à mente? Negação. Pedro negou Jesus. Quando você pensa em Tomé, o que é que vem à mente? Incredulidade. A Bíblia diz que Tomé era incrédulo. Quando nós falamos em João, o que é que nos vem à mente? O apóstolo do amor, o apóstolo do compromisso, aquele que foi até o final com Jesus, e de muitos outros. E André, o que é que nos vem à mente quando nós falamos a respeito de André? André, ele não tinha notoriedade, até porque existem poucos registros a respeito da história de André. O seu nome significa homem. Era um discípulo comum. Ele era um discípulo obscuro. Não tem muita história a respeito dele. Era conhecido apenas como o irmão de Simão Pedro. Simão Pedro era o cara, e André era o seu irmão. André ficou mais conhecido por ser irmão de Pedro. Mas André, ele se tornou uma pessoa especializada no grupo dos 12. Pode ser que ele não tenha notoriedade, mas ele fazia algo muito interessante. Ele fazia algo muito significativo. Sabe o que era? Trazer pessoas a Jesus. André trazia pessoas a Jesus. E de acordo com a perspectiva de João, com o Evangelho de João, André foi o responsável por levar Pedro, o seu irmão Simão Pedro, a Jesus. Ou seja, André era aquela pessoa que não aparecia, mas que fazia uma tarefa primordial, porque as pessoas que André levava para Jesus era o que nós chamamos de conversão chaves. Levou Pedro a Jesus. É assim na igreja. Tem pessoas que não têm muita notoriedade. Tem pessoas que estão mais nos bastidores, que não estão
geralmente em público, que não são pessoas do altar, que não são pessoas públicas, que não são conhecidas publicamente, mas que fazem um trabalho de excelência, porque essas pessoas no anonimato estão trazendo vidas para Jesus. E eu digo mais, talvez o galardão dessas pessoas sejam até maiores do que os astros gospel de TV, de que os pregadores de TV, de que os pregadores de megas igrejas. Eles não estão aparecendo, eles estão ali fazendo o trabalho deles, estão produzindo na obra de Deus. Assim era André. André se converteu a Jesus. Conforme o texto que nós lemos, ele encontrou Jesus através de João Batista, isso mesmo, aquele João que pregava no deserto. André era discípulo de João, olha aí, André era discípulo da voz do que clama no deserto. Então qual vai ser o caráter de André? Se André está andando junto com João Batista, qual vai ser o comportamento, qual será o caráter de André? André tem grandes possibilidades de repetir aquilo que o seu discipulador fazia. André estava com a visão voltada para a conversão, para a salvação dos perdidos e para levá-los ao arrependimento. Era isso. Sabe por que isso? Porque os relacionamentos nos influenciam. Sabe aquela frase? Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. É verdadeira. É científico. Segundo cientistas renomados, isso é verdade. Se eu ando com pessoas de sucesso, se eu estou me comunicando, se eu estou interagindo com pessoas de sucesso, eu tenho uma grande probabilidade de também fazer sucesso. Se eu quero conhecer a Deus, se eu quero me relacionar com Deus, eu tenho que andar com pessoas que fazem isso. Se eu quero me aprofundar no conhecimento de Deus, eu vou andar com alguém que não lê Bíblia, com alguém que não teme a Deus, com alguém que não tem um caráter de Cristo. Eu vou andar com essas pessoas? Não, porque elas irão me influenciar negativamente. Se eu quero ser uma pessoa que conheça a Deus, obviamente que eu vou andar com pessoas que fazem isso, pessoas que se relacionam com Deus. Isso é científico. Então, cientistas renomados, eles falam sobre a influência social e emocional. Ou seja, o amigo do meu amigo pode me influenciar. E eu posso influenciar o meu amigo, que influenciará o seu amigo, e o amigo do meu amigo será influenciado através de mim. O que é isso? É relacionamento. É uma cadeia. Eu posso influenciar com o caráter, eu posso influenciar com os hábitos. Eu também posso ser influenciado pelo caráter das pessoas que estão ao meu redor e pelos hábitos. Eu posso influenciar o meu amigo, o amigo dele, o amigo do amigo dele, e eu posso trazê-los para Jesus. Amém? Quantos aqui vieram para Jesus através de um relacionamento de amizade? Quantos? Eu também vim. A pessoa que me trouxe para Jesus era meu amigo. Era tão meu amigo, mas tão meu amigo, que eu casei com a sobrinha dele. Hoje ele é pastor e eu sou pastor. O que é isso?
Influência. Nós chegávamos para trabalhar no escritório, ele já era crente até demais, que até já prejudicava o trabalho dele. Ele abria a Bíblia e ia ler na hora do trabalho, que não pode. E aí aquilo já estava pegando mal para ele. E aí até então ele queria me ganhar para Jesus, e eu não estava muito afim de vir para a igreja. Aí eu pensei o seguinte: será que esse negócio é verdade? Bom, se for verdade, ele está levando a sério demais. Ele está certo e eu estou errado. Eu vou ficar observando esse camarada para ver se eu encontro algum erro nele. Porque se ele tropeçar, se tiver algum erro, significa que esse negócio é tudo mentira. Mas para minha felicidade, ele não caiu. Ele não errou. E me influenciou. E hoje eu estou aqui. Aplauda Jesus. Influência nos relacionamentos. Segundo pesquisa, 80% das pessoas que vêm às igrejas são influenciadas pelos seus amigos. Quem hoje veio aqui que recebeu o convite de um amigo? Que recebeu o convite de um conhecido? Tem uma moça ali, quem mais? Lá em cima, quem mais? Olha aí, gente, nós precisamos colocar em prática os relacionamentos. Poucas pessoas vieram aqui. Poucas pessoas vieram. Precisamos colocar em prática isso. Então 80% das pessoas vêm às igrejas por conta da amizade. E Deus usa esses relacionamentos para trazer pessoas para o relacionamento com Jesus. Então, o Evangelho tem impacto nesse contexto de amizade, principalmente jovens. Veja que Deus usou uma abordagem relacional. Quem? João Batista, que era amigo de André, e que através de João Batista, André conheceu Jesus. Olha aí. Diz o texto que no dia seguinte João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, na companhia de 2 de seus amigos. E aí o que acontece? João Batista apresentou Jesus para André. Ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele apresentou o plano de salvação. Ele apresentou para o seu amigo o plano perfeito de salvação. João usou uma analogia que era conhecida pelo povo judeu. Ele apontou e mostrou o cordeiro. O cordeiro era o animal do sacrifício, aquele animal que era entregue em lugar do culpado. E João Batista está dizendo para André: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam familiarizados com esse tipo de sacrifício. E João entendeu claramente que Jesus era o Cordeiro de Deus que poderia salvar a sua vida. E aí, o que acontece? André passou a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez foi perguntar: Senhor, onde é que tu moras? Eu quero ser discipulado. Eu quero ser ensinado. Eu quero aprender contigo. Jesus disse: vinde e vede. E todo aquele dia eles ficaram juntos. E André, na presença de Jesus, foi transformado. Nasceu de novo. A partir daí, quando André compreende o plano de salvação, o coração dele agonizou por salvação. Eu não quero ser salvo sozinho. Eu quero trazer outros para Jesus. E ele seguiu Jesus e foi escolhido para ser um dos discípulos de Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos, 30 dias no mês, 7 dias por semana, dormindo debaixo do mesmo telhado, comendo junto. Ele andou com Jesus. Mas André, ele não se contentava em presenciar só milagres. As multidões seguiam a Jesus em busca de milagres, em busca de pão.
E André se preocupava primeiramente com a salvação deles, e não em ver milagres. As pessoas hoje se acostumaram em ver milagres. Se não tiver milagre na igreja, se não tiver revelação na igreja, se não tiver pula-pula, a vigília não foi boa, o culto não foi bom. O culto é bom. Sabe quando o culto é bom? Sabe quando o culto é completo? É quando tem salvação. É quando alguém decide entregar a vida para Jesus. É quando alguém confessa a Jesus. O culto foi maravilhoso. Não é a respeito de milagres que nós iremos prestar conta. Ao contrário, Jesus disse que muitos que dizem Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, milagres e tudo mais, esse vai perder a salvação. Jesus vai nos cobrar a respeito de pessoas. São pessoas. André queria ver salvação. Queira ver salvação. Não queira ver show. Queira ver salvação de vidas. E aí, passou então a levar pessoas a Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquele Jesus, com quem ele andava, Deus iria esmagá-lo para salvar os pecadores. Então, se ele vai ser esmagado por causa dos pecadores, então eu vou trazer o maior número deles para recompensar esse sofrimento. Porque não vale a pena ele morrer só por alguns, e uma multidão será perdida. A coisa mais importante para ele era ver pessoas salvas. E hoje nas igrejas, qual é a coisa mais importante? Tem muitas coisas acontecendo nas igrejas. Eventos de cunho social, administrativo, evangelístico, eventos de responsabilidade social, eventos de sustentabilidade, eventos de política, de educação financeira, de coach e etc. Porém, poucos eventos sobre salvação. E o que é mais triste, poucas conversões genuínas estão acontecendo nas igrejas. Sabe por quê? A igreja do Senhor tem perdido o foco. A igreja do Senhor tem esquecido qual a sua principal missão, que é a salvação dos perdidos. Tem acontecido muita coisa nas igrejas, daquilo que Deus não mandou ela fazer. Mas daquilo que Ele mandou a igreja fazer, a igreja tem se esquecido, que é de pregar o evangelho e levar o homem à conversão. Então, após André se encontrar com Jesus, a sua grande motivação não foram os milagres, não foi ter status, porque as pessoas nas igrejas querem status, querem ver maravilhas. A motivação de André não foi pedir honra. Quando ele morresse, ele não pediu para estar à direita ou à esquerda do Senhor no trono. Ele não fez isso. Sabe qual era a grande motivação de André? Trazer pessoas para Cristo. Essa tem que ser a nossa motivação. Se essa não for a nossa motivação, nós precisamos repensar o nosso conceito da igreja. Primeiramente, quem foi a primeira pessoa que André trouxe para Jesus? Primeiro ele trouxe o seu irmão, o seu próprio irmão, Simão Pedro. Ele disse para Pedro: achamos o Messias, achamos aquele que os profetas falaram no Antigo Testamento, aquele que está registrado nas Escrituras. Ele está vivo, ele está entre nós. Achamos o Messias, aquele que pode transformar as nossas vidas. Aleluia! Meus irmãos, André nos deixa uma lição interessante, que as primeiras pessoas que nós precisamos trazer para Jesus são os nossos familiares. Nenhum sucesso fora de casa compensará o fracasso dentro. Nenhum sucesso fora de casa compensará o nosso fracasso dentro.
Jesus disse que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos os nossos familiares? O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Eu quero falar sobre missões. Nós precisamos entender o sentido de missões. Porque missões não é só ir. Missões não é só sair da sua cidade. Às vezes não é preciso, porque na sua cidade, na sua casa, na sua rua, é o seu campo missionário. Como é que você quer ser enviado se os que estão ao seu lado você ainda não ganhou? Como é que você quer ganhar os distantes se a sua família ainda não foi conquistada para Jesus? Como é que você quer ser enviado para outros lugares se Deus já te enviou para a tua casa e você ainda não ganhou a sua casa? Você ainda não ganhou a sua família? Como? Me explica. Nós precisamos ter uma visão clara, um conceito claro de missões. Missões é fazer missão, e a missão é pregar o evangelho para toda criatura, e essas criaturas estão ao nosso redor, mas nós achamos que é só nos lugares distantes. Não é. É na rua, é teu vizinho, é tua casa, teus parentes, teus amigos. Não é na África, não é na Ásia, não são ribeirinhos amazônicos. Está do teu lado também. Do teu lado. Pessoas que precisam ser salvas. Ainda não ganhou as pessoas do teu lado, tu quer sair para ganhar os distantes? A primeira pessoa que André trouxe foi o seu próprio irmão. Esse é o nosso primeiro campo missionário. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. E aqui nesse campo missionário, muitas das vezes, na maioria das vezes, não precisa de pregação. Precisa só de bom testemunho. Não precisa de pregação. Só de bom testemunho. Poxa, Deus mudou a vida do meu irmão. Deus mudou a vida do meu pai. Eu quero esse Deus. Porque se mudou a vida dele, vai mudar a minha também. Isso é missões. Sua família é a sua prioridade. Cuide dela. Se esforce por ela. A Bíblia afirma que aquele que não cuida bem dos seus, aquele que não cuida bem dos seus familiares, a Bíblia diz que ele negou a fé, e ele é pior do que o incrédulo. Aquele que não cuida bem da sua família, a Bíblia diz que negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Cuide da sua família. Traga a sua família para Jesus enquanto é tempo. Traga a sua família para Jesus enquanto é tempo. Não importa, preste atenção, não importa se ela já participa das atividades da igreja. Porque participar das atividades da igreja não significa que ela já seja salva. Porque fazer atividades de igreja é uma coisa, salvação é outra, totalmente diferente. Se ela está na igreja, mas ainda não veio para Jesus, traga sua família para Jesus enquanto é tempo. Não sejamos como aquele homem rico, que só se preocupou, que só se importou com a salvação da sua família. Quando, gente? Quando ele estava no inferno. Lucas capítulo 16, Jesus narra uma parábola acerca de um homem rico e de um mendigo. E diz que quando aquele homem rico que não temia a Deus, que não tinha compromisso com Deus, que não se importava com a sua salvação, não se importava com a salvação da sua família, que aos domingos, talvez, eu quero acrescentar, fantasiar mais esta parábola. Aos domingos, talvez ele ia para passeio, ele ia para banho, ele ia tomar cerveja, ele ia para churrascada, e não vinha para a igreja, não trazia a família para EBD, não buscava as coisas de Deus. E no domingo à noite ia para shopping, a não sei para onde, não se importando com a sua salvação e nem com a salvação da sua família. Ele tinha dinheiro, mas não tinha salvação. Ele tinha bens, mas não tinha segurança da vida eterna. E a Bíblia diz que ele morreu. E o texto é claro em Lucas capítulo 16, que ao morrer, ele se encontrou no inferno. Estando no inferno,
com tormento. Ele clamou a Abraão, Jesus contando a parábola. E fazendo um paralelo com a conversa do homem, nós entendemos o seguinte: Pai Abraão, avise a minha família que o inferno existe. Avise a minha família que o inferno existe. Ei, avise a sua família que o inferno é uma realidade. Que aqueles que não nascerem de novo, que aqueles que não se arrependerem verdadeiramente, eles podem um dia se encontrar da mesma forma como aquele homem da parábola. Aí ele disse: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Eu estou aqui e daqui eu não posso sair. Uma vez no inferno o homem não sai mais de lá. Ele se encontrou no inferno. Aí Abraão respondeu: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, eles têm pastores lá para pregar o evangelho. Não é falta de igreja, ele tem as igrejas e os pastores lá para pregar o evangelho. Eles vêm para cá se eles escolherem vir para cá, porque eles têm plena possibilidade de não vir, se escolherem o céu, se escolherem se arrepender. Então a família daquele homem estava em perigo. Como é que está a sua família? Como é que está a sua família? Esse é o motivo de nós levarmos os outros a Jesus. Esse é o motivo de nós levarmos pessoas a Jesus. André não tinha outra coisa a fazer a não ser cumprir a sua missão. Qual era a missão de André? O que foi que André aprendeu desde os dias que ele andava com João Batista? Achar pessoas para Jesus. Falar para as pessoas acerca de Jesus e trazer pessoas a Jesus. Essa é a nossa missão. Achar pessoas para Jesus. O que mais tem no mundo é gente. 7 bilhões. Manaus tem 2.200.000 pessoas. É muita gente. Mais de 60% estão perdidos. Todos os dias, nós nos deparamos e encontramos mais de 1.000 pessoas. Todos os dias. Qual é a nossa missão? Achar pessoas para Jesus é fácil, tem muita gente. Achar pessoas para Jesus. E está sendo fácil pregar o evangelho, porque as pessoas estão desesperadas, elas querem Deus. É só abrir a boca. É preciso falar para essas pessoas acerca de Jesus, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura, que em breve voltará. Falar do evangelho quadrangular. Essa é a nossa motivação. Essa tem que ser a nossa motivação. Eu repito, a nossa motivação não é dançar, não é cantar, não é tocar, não é ter status. A nossa motivação não é essa. A nossa motivação é trazer pessoas para Jesus. Amém? Porque se não tiver dança na igreja, a igreja sobrevive sem dança. Se não tiver músico na igreja, todo mundo sabe cantar. Vai ter louvor de alguma forma. Mas o que não pode deixar de ter é pregação do evangelho, é salvação. Isso não pode parar de ter. Então a nossa maior motivação é trazermos pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa motivação, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, essa é a nossa ocupação, amém? Precisamos cumprir a nossa missão, igreja. Precisamos cumprir a nossa missão. Provérbios 24:11 tem um texto muito significativo. Ele diz, o sábio diz, sendo inspirado por Deus, ele diz: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Você pode? Livra os que estão destinados à morte
e salva os que são levados para a matança. Igreja, nós não podemos nos esconder do cumprimento do nosso dever. Nós somos luz. Não se pode esconder uma lâmpada, uma candeia sobre veladouro. Nós somos luz. Temos que aparecer. Dando seguimento ao Provérbios, o versículo 12 diz: se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme as suas obras? O que este texto está nos dizendo? O que é que Deus fala conosco através deste texto? Ele está dizendo aqui no versículo 12: se disseres, eis que o não sabemos. Sabe o que é? Deus não quer ouvir desculpas do tipo: o problema é dele, o problema não é meu, o problema é dele, ele que está no pecado. Deus não quer ouvir desculpa do tipo: eu não sei evangelizar, eu tenho medo de evangelizar, eu tenho vergonha de evangelizar, eu não tenho tempo para evangelizar. Deus não quer saber de desculpas. Sabe por que Deus não quer saber de desculpas? Sabe por quê? Porque a questão aqui é morte.